Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de esquenta para a Maratona do Emagrecimento que vai acontecer nos dias 12, 14 e 16 de setembro. Se você ainda não se inscreveu, vai no link da bio, se inscreve porque tem materiais exclusivos, conteúdos exclusivos para quem se inscreve e uma comunidade também, onde eu converso com vocês, onde eu posto coisas lá, vocês podem tirar todas as suas dúvidas. E isso tudo vai te ajudar aí no seu processo de emagrecimento para você conquistar o emagrecimento definitivo. Então é a Maratona do Emagrecimento Descomplicado e Definitivo. Se você ainda não se inscreveu, corre no link lá para se inscrever assim que terminar a live, tá? Bom, antes de começar a falar hoje do nosso tema, que são 8 atitudes para manter a constância no processo de emagrecimento. A gente precisa ter constância nesse processo, porque senão o que acontece é parar esse processo no meio e aí não dá seguimento, não consegue emagrecer, aí volta pro início e aí não acontece o emagrecimento definitivo, né? Você tá sempre retomando esse processo e não tem essa constância, essa frequência. Antes de começar, vou te pedir que você compartilhe essa live, esse conteúdo aqui que vai ser muito valioso com as pessoas que você gosta, as pessoas aí do seu Instagram. Com certeza tem alguém que tá precisando muito ouvir o que eu vou falar aqui hoje. Emagrecer é o sonho, o desejo de muitas pessoas, e muitas pessoas fazem isso de forma errada, de um jeito que não é legal de alcançar, por métodos que só vão prejudicar, e aí é sempre frustrante porque emagrece, volta a engordar. E aqui o objetivo é justamente esse, fazer você emagrecer, que você consiga conquistar esse emagrecimento de uma forma realmente definitiva, de uma forma descomplicada, onde você consegue aplicar, ter essa constância, fazer sempre, ter a frequência para não acontecer isso, de você ficar caindo nesse efeito sanfona. Eu tenho certeza que tem alguém aí que você conhece que tá precisando disso. Então, põe o dedinho aí no aviãozinho, já compartilha. Quem tá vendo no YouTube, essa live no gravado, aqui abaixo do vídeo vai ficar o link para você se inscrever também na Maratona do Emagrecimento. E já me segue aqui, que sempre tem, aqui no Instagram, que sempre tem conteúdo sobre emagrecimento diariamente. Então, assim você não perde nada. Acompanha aqui, acompanha lá. E também pode tirar suas dúvidas comigo, tá? Então vamos começar, bora começar que a gente tá no esquenta. O que é o esquenta? É a preparação para esses 3 dias que vão ser muito intensos, de conteúdo muito intenso para quem quer emagrecer, para você aplicar realmente e começar a emagrecer de uma vez por todas, esse emagrecimento definitivo. Então, enquanto isso não acontece, a gente vai aquecendo, porque afinal 3 dias a gente é muita coisa que eu vou dar para vocês lá. Mas enquanto isso, eu vou preparando vocês com muito conteúdo aqui também de qualidade. Então, bora começar. Então, o tema de hoje são 8 atitudes, 8 atitudes para manter a constância no emagrecimento. O que é constância? É a gente fazer uma coisa de forma frequente, sem falhar, sem estar sempre fazendo, apesar das dificuldades, a gente continua fazendo, não interrompe esse processo. É você ter frequência mesmo no que você está fazendo, fazer sempre sem interromper. Por que a constância ela é tão importante no emagrecimento? Justamente porque você precisa se manter fazendo essas atitudes, essas tarefas, essas coisas que o emagrecimento exige, né? Até mesmo depois que você emagrece, e é por isso que você precisa emagrecer de um jeito certo, porque você precisa manter isso, né? Então você precisa manter essas atitudes, né, no seu dia a dia, ter essa constância de fazer sempre, essa frequência de fazer sempre. Você precisa focar na direção que você tá indo e não na velocidade. E esse é um erro que muitas pessoas cometem, né, de eu preciso fazer rápido, eu preciso ir o mais rápido possível. E não é isso que vai determinar o sucesso do seu emagrecimento. O que determina o sucesso do seu emagrecimento, em primeiro lugar, é a direção. É você saber para onde você está indo e por que você está indo para lá, tá? Se você tiver, você saber que se você seguir esse caminho, né? Se você não desviar desse caminho, uma hora ou outra você vai chegar lá. Independente se vai demorar um pouquinho mais para algumas pessoas que são mais rápidas, outras mais lentas, mas não tem erro. Seguindo essa direção, seguindo esse caminho, você sabe que esse emagrecimento vai chegar. É a mesma coisa de você estar lá numa estrada, onde você está fazendo uma viagem, e aí você sabe aquele seu destino, você sabe que é longe pra caramba, mas você sabe o caminho, você viu o mapa, você tá ali no GPS, você sabe como chegar lá.
Se você desistir, por acaso, você falar, não, é muito longe, essa estrada é muito difícil, eu vou voltar para trás, porque isso aqui tá muito chato, não quero fazer. E aí, por acaso, você decidir voltar, olha o caminho que você vai ter que voltar tudo de novo, né? Você vai ter que parar, você parou e retornou, você tem que voltar lá do início. Então, a constância, ela te ajuda a se manter nesse processo, porque realmente você sabe o que te espera no final. Então, não tem erro, você sabe que só tem... uma coisa que eu vou falar pra vocês, e guarda muito bem isso que eu vou falar agora, para tudo e guarda isso. Só tem uma pessoa que não consegue alcançar aquilo que ela deseja. É a pessoa que desiste. Então, se você tá no caminho, você sabe que o caminho é esse, não tem como dar errado, entendeu? Não tem como. Você seguiu pela estrada, sabe onde você quer chegar, você só não vai conseguir chegar lá se você voltar para trás, se você desistir. É lógico que nesse caminho, nessa estrada, como eu dei o exemplo de você estar numa estrada dirigindo, por exemplo, por um caminho que você quer, para um destino que você quer chegar, vão acontecer intercorrências, pode ser que seu pneu fure nesse caminho, pode ser que seu carro quebre, e aí você vai ter que lidar com essa situação, mas isso não quer dizer que você vai abandonar e vai voltar para trás lá do início, vai desistir. Não, você vai seguir o seu caminho, porque você sabe que seu destino tá lá, ele não vai fugir de lá. Então é isso que eu quero que vocês entendam, por que a constância, ela é tão importante e como ela pode dar mais certo quando você... Mais certo não, como ela dá certo quando você pensa nisso. Você pensa que há um destino e que no momento que eu decidi a minha direção e eu sei que eu tô na direção certa, independente da velocidade, eu sei que eu vou chegar lá. Então, não tem como dar errado, tá? Então, a constância é importante por conta disso. Sem constância, não tem emagrecimento. É por isso que essas dietas, coisas que você faz, que você fica focando na velocidade, você não consegue ter essa constância. E é aí que muitas pessoas não conseguem emagrecer porque não conseguem se manter nesse processo. Então, vou começar a falar das 8 atitudes que te ajudam, então, a como ter essa constância, né? Como que eu consigo ser constante nesse meu processo? A primeira delas é que você precisa definir as suas prioridades. Então, se você entrou nesse processo de emagrecimento e aí você viu que lá, né, você vai ter que fazer várias coisas para isso acontecer. E aí todas as coisas você fica botando um defeito, botando um empecilho para você fazer. Ah, não, mas isso daqui eu gosto muito. Ah, isso daqui eu não gosto de fazer. Ah, mas isso aqui precisa ter na minha alimentação, senão eu não consigo sobreviver. Você tá priorizando todas as outras coisas, né? Ah, eu não tenho tempo porque meu dia é muito corrido. Então, você prioriza tudo, menos o seu emagrecimento. Então, você precisa ter essa noção. O que é emagrecer é prioridade para você? Se for prioridade, você vai encaixar isso na sua rotina. Não tem como você fazer diferente, né? Se você vê que essa é a única opção, você vai dar prioridade para isso. Então, é preciso você entender que não dá para você ficar abraçando o mundo, querendo tudo, né? Você querendo tanto emagrecimento como querendo todas as outras coisas que você já faz, porque você não vai conseguir dar prioridade para nada. Aliás, você só vai dar prioridade para isso que você já está confortável de você fazer. Então, emagrecimento é escolha, emagrecimento é prioridade. Então, comece dando essas prioridades, né? Um exemplo comum disso é que quando você começa esse processo, então você tem vários hábitos, coisas que você faz no seu dia a dia que não estão contribuindo nada para o seu emagrecimento. Então vou dar exemplos aqui, tá? Você come doce todos os dias, você bebe todo final de semana, você gosta de sair para comer fora todo final de semana. Então tem coisas que você gosta muito de fazer e eu entendo, porque a gente gosta mesmo, né? Mas aí, quando você começa esse processo, você vai se deparar com isso. Eu vou ter que deixar algumas coisas de lado. Mas aí você pensa assim, mas eu gosto tanto disso, eu vou ter que deixar isso pra trás. Aí que você tem que parar e pensar que isso é questão de prioridade. Então, você quer chegar no emagrecimento, mas você não quer parar de beber, você não quer deixar de comer doce todo dia, ou pelo menos com tanta frequência no dia. Você quer fazer coisas, né, muito parecidas com as que você faz hoje. E assim você não dá prioridade para isso acontecer. Então, reveja aí suas prioridades. Se realmente for emagrecer,
você vai conseguir fazer as coisas que você precisa, vai abandonar outras e vai dar prioridade para o seu emagrecimento. Senão, você vai entender que você está numa fase que você não quer dar prioridade para isso, mas aí também não adianta querer uma coisa, né, e fazer coisas contra isso. Segunda atitude, tenha noção de tempo, tá? Tenha noção de como você, por exemplo, chegou no peso que você está hoje. Quanto tempo levou para isso acontecer? Quais foram as atitudes que você teve que fizeram você chegar? Será que foi de uma hora para outra? Você acordou, você estava dormindo, no outro dia você acordou e engordei 10 quilos. Foi assim que você engordou? Não, né? Provavelmente não, óbvio que não. Você não engorda 10 quilos da noite pro dia em uma semana. Isso demora um tempo para acontecer. Algumas pessoas acontecem mais rápido, outras não, mas não é num passe de mágica. Então foram pequenas atitudes que você teve nesse período que fizeram você engordando um pouquinho a cada dia. Mesmo que você não tenha percebido, quando você olhou, você engordou 10 quilos. Passou 2 anos, você engordou 20 quilos. Isso foi no pouco, foi no seu dia a dia, foi em coisas pequenas que você foi fazendo, contribuindo para que você emagrecesse ou para que você engordasse. O emagrecimento é só você pensar ao contrário. Quais são as coisas, pequenas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para esse emagrecimento ir acontecendo aos poucos? Do mesmo jeito que você engordou fazendo isso, você vai emagrecer fazendo isso também. São pequenas atitudes do seu dia a dia que vão fazer isso. Então, não é você acordar e tá magra, ou não é você, do mesmo jeito que você não dormiu e acordou e tinha engordado 10 quilos, não é assim que vai acontecer o emagrecimento. Então, é no pouco que você tem que pensar, né? Ter essa noção de tempo. Poxa, se eu demorei, sei lá, 2 anos para emagrecer, para engordar esses 10, 20 quilos que eu tô, 15 quilos, não vai ser de uma hora para outra que eu vou emagrecer. Eu consegui engordar fazendo pequenas atitudes no meu dia a dia que eu nem percebia, e aí foi que eu engordei. E para emagrecer você vai usar a mesma coisa que você usou para engordar, né? Fazer pequenas atitudes no seu dia a dia, focar nas pequenas atitudes e saber que esse processo pode levar um tempo, mas que se você fizer da forma certa, você vai conseguir o seu emagrecimento e esse emagrecimento vai se manter. É assim que se emagrece de forma definitiva, tá? Terceira atitude que você precisa ter para manter constância: seguir um método. Muitas pessoas ficam atirando para todos os lados. Então, fulano fez low carb, eu vou lá fazer. Fulano fez jejum, tá fazendo jejum, eu vou lá fazer. Nem começou nem seguiu em nem tentou de fato fazer todas as etapas que um processo exige. Ela já quer olhar para todos os lados e quer seguir tudo de uma vez, ou então nem espera ter a constância de um método só, né? E já acha que não deu certo, porque se você tá seguindo ali, você não dá tempo para isso acontecer, para essa constância acontecer, é que você tá nesse desespero de ver o resultado, você abandona porque você fala, não dá certo para mim, vou ali correr pro outro lado. Ah, isso aqui também não dá certo. Ah, emagrecimento não é para mim não. Eu já percebi que emagrecer para mim, isso é uma coisa que não dá certo pra mim. E aí você fica pulando, né, de galho em galho, ouvindo várias vozes, e não quer dizer que só uma voz que tá certa, né? Eu dei exemplos aqui de jejum, de low carb, de coisas, estratégias diferentes, mas não quer dizer que uma só dê certo. O que você não pode fazer é ficar pulando de galho em galho sem nem ter concluído pelo menos uma etapa bem feita de um deles. Você só vai notar resultado a partir do momento que você tem a constância, né? Não é fazendo uma semana que você vai chegar no espelho e falar, agora eu tô com o corpo dos meus sonhos. Né? A gente tem esse erro de querer isso rápido, de achar que em uma semana você vai estar com o corpo dos sonhos, sendo que você demorou sei lá quantos anos para chegar no corpo que você tá hoje. Então você precisa ter essa noção de saber que se você não engordou da noite pro dia, se foram pequenas atitudes que fizeram você chegar no peso que você tá, para emagrecer vai ser a mesma coisa. Aliás, tava falando do método, né? Seguir um método que você consiga fazer por algum tempo, para depois você tirar a conclusão de que realmente aquilo não funciona para você, de repente partir para uma outra alternativa, mas a maioria das vezes, dos casos que eu vejo,
são pessoas que nem tentaram por um tempo suficiente para dizer que realmente aquilo dá certo, né? Em 15 dias, em uma semana, sem fazer, nem fazer por uma semana, 3 dias certo, a pessoa já acha que aquilo não dá certo. Então, você precisa ter essa paciência de saber que leva um tempo e cada método vai ter o seu jeito de fazer, né? Mas que para todos eles, você precisa ter constância para acontecer, para você ver algum resultado ali depois de um tempo que você se sinta satisfeito. Então, siga o método, não fica ouvindo 20 vozes ao mesmo tempo, porque senão você vai ficar nessa. Fez uma semana de uma coisa, não dá certo. Vou fazer outra, vou fazer a dieta da minha amiga. Segue uma só, segue uma coisa só que você acredita que aquilo lá é uma coisa que você se identifica, que você vai se adaptar bem, e não é que em uma semana você não se adaptou. Uma semana é muito tempo para você tirar essa conclusão, né? Deixa um tempo para você ter constância e ver se aquilo realmente é para você e se vai funcionar para você, tá? Quarta atitude. Você precisa saber diferenciar querer e precisar. A gente quer muitas coisas na vida, né? A gente tem muitos desejos, muitas coisas que a gente quer, e fazer o que é mais confortável a gente sempre quer mais do que outras coisas que são desconfortáveis. Isso porque a gente quer assim? Não, porque nosso cérebro age desse jeito. Nosso cérebro, ele quer coisa confortável, ele não quer sair da zona de conforto dele. Quando você se expõe a uma coisa que você vai ter que fazer um esforço diferente do que você faz hoje, o seu cérebro pensa, o que essa doida tá fazendo? Que lá vem ela agora, de novo, com isso. Eu quero ficar aqui no meu canto quietinho, não quero fazer nada. É assim que o seu cérebro vai agir, né? Que vai pensar. E aí, isso que você precisa entender. Isso é uma coisa normal do ser humano. O ser humano quer ficar no confortável, quer ficar no que tá melhor pra ele, né? Melhor assim, nas condições que ele não precise sair daquele conforto, porque isso é o nosso instinto de sobrevivência, né? Desde os nossos antepassados. Uma coisa que exigia muito esforço significava que você estava indo contra a sua sobrevivência. Então, isso é uma coisa que tem no nosso cérebro, de que a gente repele mesmo as coisas que exigem mais esforço da gente. Então, você precisa entender que querer é uma coisa, precisar é outra. Eu quero muitas coisas, eu quero comer pudim todo dia, eu quero comer chocolate todo dia, eu quero beber todo fim de semana, se eu fosse fazer tudo o que eu quero em relação à alimentação, vocês acham que eu não tenho vontade nenhuma, né? Eu gostaria de comer várias coisas todos os dias. E eu dizer não pra isso é eu me maltratar? É eu me deixar de lado? Não, porque não dá pra eu abraçar o mundo. Não dá pra eu comer todas as coisas que eu acho gostosa todos os dias. Porque eu acho muita coisa gostosa e não dá pra ficar fazendo o tempo todo, né? Tem muitos dias que eu não quero ir pra academia. Muitos dias mesmo, não é? Eu acho que a maioria deles. Mas eu vou, principalmente agora que eu tô indo de manhã, né? Que é mais difícil, dia frio principalmente. Eu não quero levantar da cama, mas eu levanto, eu vou. Eu tenho essa noção de que isso não é uma coisa que eu quero fazer, mas é uma coisa que eu preciso fazer. A partir do momento que eu identifiquei qual é o meu objetivo. Se o meu objetivo é me manter saudável, é manter o meu corpo do jeito que eu gosto dele, que eu me sinto bem, que eu me sinto confortável, que eu gosto de vestir as roupas que eu quero, e não só isso, né, de ter mais saúde, de ser uma pessoa mais disposta, de ter a minha cabeça também mais leve, né, de ansiedade, enfim, de várias coisas que o exercício me proporciona. Então, no momento que eu penso que eu não quero levantar da cama, mas que o exercício traz pra mim todas essas coisas positivas, eu levanto da cama e vou, porque não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu preciso. Então, se eu preciso levantar da cama naquela hora, no frio, eu vou ter que ir. Se eu preciso dizer não pra um monte de coisa no meu dia a dia em relação à comida, eu vou dizer não. Então, tenha saiba diferenciar isso, né? A gente vai querer muitas coisas e não é porque você tá nesse processo, mesmo depois de um tempo, que você já acostumou, que você já emagreceu. Tô dando o meu exemplo aqui, eu sou nutricionista há 12 anos. Eu não deixei de querer as coisas que eu gosto, eu não deixei de gostar de doce, eu não deixei, muito pelo contrário, eu sempre gostei muito de doce e gosto até hoje.
Só que é isso que difere. Eu não faço só o que eu gosto, eu faço o que eu preciso fazer. Então você precisa entender isso, tá? Não é sobre querer, é sobre precisar fazer certas coisas. E o foco é uma frase muito interessante que eu já até falei aqui outra vez, que do Steve Jobs, que eu acho muito interessante em relação a foco, é que ele fala assim: foco é dizer não. Então, para eu ter foco, eu preciso dizer não para um monte de coisa. Então, tem eu aqui e tem um monte de coisa na minha volta e eu fico assim, olhando para cá, olhando para lá. Quando eu falo não para essas coisas que estão à minha volta e o meu foco tá aqui, pronto, né? Se eu falo não para tudo isso, eu só vejo aquilo ali que tá na minha frente. Então, foco é você dizer não para muitas coisas, para você alcançar aquilo que você realmente deseja. É assim que se tem foco, é assim que se tem constância. Bom, quinta atitude que você precisa ter para conseguir ser uma pessoa mais constante. Vou saber que você não é todo mundo, tá? Saber que você não vai fazer coisas que as outras pessoas fazem. Porque se você fosse todo mundo, se todo mundo conseguisse fazer, se todo mundo tivesse essa mesma, não é nem força de vontade, né? Mas tivesse essa mesma disposição para dizer não para as coisas, de fazer o que precisa ser feito, não teria tantas pessoas acima do peso na nossa população, não teriam tantas pessoas obesas, né? Não é sobre você ser igual a todo mundo, não é sobre ser fácil, né? Não é fácil mesmo. Realmente, muitas pessoas procuram coisas, acham que que vai existir um método, de que vai chegar uma hora e vai ser tudo bem, então, tudo tranquilo, como eu acabei de falar. Pra mim, não tem coisas que não são tranquilas até hoje. Doce é uma delas. Você acha que eu tenho doce aqui na minha casa, me esperando ali no armário? Pro primeiro momento que eu tiver de ansiedade, eu ir lá e comer? As pessoas são diferentes, as pessoas têm as questões dela. Então, não é porque eu sou nutricionista que eu vou ficar dando sopa. Se eu sei que é uma dificuldade minha, eu não deixo lá no meu armário. Então, você precisa entender isso, que você não é todo mundo, você não vai fazer o que todo mundo faz. Porque se todo mundo faz isso e não tem resultado, é assim que você vai ser. Né? Você tem que entender que o objetivo que você quer, ele exige você fazer coisas diferentes do que esse todo mundo faz. Porque o que todo mundo faz é o que você já faz, já é você ser mediano, né? O que é você ser mediano? É fazer o que todo mundo faz para ter as mesmas coisas que todo mundo tem. Se você faz algo diferente de todo mundo, você vai ter algo diferente de todo mundo. Então, tem essa noção que você vai sim abrir mão das coisas e o que muita gente está fazendo você não tá, e tá tudo bem ser assim, não tem problema nenhum, porque você tá visando um objetivo maior. Sexta atitude: mude o seu ambiente. Isso daqui, muitas pessoas erram nisso, né? Vivem em ambientes que só vão contra aquilo que elas querem. Uma coisa muito assim, normal de ver, né? A gente tá muito aqui nas redes sociais o tempo todo, segue vários perfis, tem perfil de comida, tem perfil de tudo. E muitas pessoas que querem emagrecer, às vezes, seguem um monte de perfil lá de coisa de comida. Então, segue lá hamburgueria, pizzaria, aqueles restaurantes super diferentes, com várias coisas que toda hora tá mostrando aqueles vídeos que a gente não aguenta ver, coisa de bolo, né, bolo recheado. Eu nem sigo essas coisas, tá, gente? Doce pra mim realmente é uma coisa muito forte. Então, eu não quero ficar vendo isso toda hora, na hora que eu for rolar meu feed, principalmente na fase inicial de um processo de emagrecimento. Você não tá preparada ainda pra ficar toda hora de cara com isso. É a mesma coisa de ter as coisas em casa que eu acabei de falar, né? Você não tá preparado pra resistir tão fácil assim. Na primeira oportunidade que você tiver, isso vai ativar um gatilho, né? Você ver ali toda hora ali rolando no seu feed, toda hora que você passa, você vê, vai ativar o gatilho. Você vai, a primeira oportunidade, ir lá comprar um doce, ir lá comer um hambúrguer. Então, para de ficar vendo isso toda hora, né? Segue pessoas que vão te inspirar. Não digo nem que isso vai ser pra sempre, tá? Eu sei que a gente gosta de ver coisas diferentes. Tem coisas que eu tenho aqui também no Instagram. Mas não dá pra ficar fazendo isso o tempo todo, principalmente no começo. Isso vai despertar coisas em você que você não vai conseguir resistir. Então é bom que você siga pessoas,
Tenha perfis aí na sua rede social de pessoas que vão te inspirar a você chegar onde você quer, né? Então, isso vai te ajudar a mudar o seu ambiente. Se você tá num ambiente que só tem pessoas, que você só vê comida o dia inteiro, que você só anda com pessoas que só falam de comida o dia inteiro, e você não tem nenhum outro lugar para você se inspirar, dificilmente você vai conseguir seguir o caminho desse seu objetivo. E, aliás, falando da maratona do emagrecimento, né, que vai acontecer 12, 14 e 16, é muito legal por conta disso. Você se inscreve lá, é online, é gratuito, mas você tem acesso a essa comunidade. Lá nessa comunidade tem pessoas com o mesmo objetivo que você. Então, você vai se identificar ali com as pessoas, você vai ver que as pessoas passam pelas mesmas coisas que você não tá sozinha nessa, né? Lá no Descomplica também, no programa com as meninas, que encerrou, era isso que acontecia, era isso que elas falavam pra mim. Quando eu chego aqui, eu vejo que isso aqui que eu fiz e que eu falhei, não sou só eu que faço, né? E aí você tem o apoio das outras pessoas também, que isso é normal acontecer, mas bora pra frente, vamos fazer outra coisa. Olha, quando acontece isso, eu consigo agir dessa forma. É assim que o ambiente te ajuda, ele te leva pra frente. Então você tem que estar em ambientes que consigam te levar pra frente. E o ambiente da comunidade lá da maratona é justamente esse, né? Você tá em contato com coisas que vão te levar pra frente no seu objetivo. Porque senão não faria sentido nenhum, né? Além disso, tem eu lá, que é uma pessoa que pode te ajudar também nesse sentido de você tem a comunidade com as pessoas que passam pelo mesmo e alguém para te orientar nas dúvidas que você tiver também desse processo de emagrecimento. Por isso que é muito legal, não deixem de participar. Se realmente emagrecer é um objetivo para você, entra lá na comunidade, se inscreve, entra na comunidade, tem material lá, tem também essa interação. Isso é muito legal porque você muda o seu ambiente. Mudar o seu ambiente faz toda a diferença. Não tem como você querer emagrecer convivendo só com pessoas que não estão nem aí pra isso. E que muitas vezes vão até debochar de você, né? Vão até debochar de você, vão ficar, às vezes, fazendo piadinhas, ou às vezes insistindo para que você coma alguma coisa que você não quer comer ali no momento, porque você sabe que você precisa dizer não. Então, ter esse apoio, né, ajuda você, porque essas outras pessoas, esses outros ambientes, às vezes a gente não tem como controlar, não tem como a gente fugir, porque às vezes é um ambiente de trabalho, às vezes é dentro da sua casa, né, que você precisa. Em casa ainda rola mais um respeito, né, se você souber conversar, souber falar que aquilo é importante pra você, a pessoa vai te respeitar, né, não que ela vai deixar de comer o que ela quer, porque o objetivo é seu, mas ela pelo menos vai te entender. Só que na rua, né, nos outros ambientes de trabalho ou de amizade, não tem como você fugir muito disso. Então você precisa ter a cabeça aberta para isso, de saber que sim, eu tenho esses ambientes que não estão me favorecendo nesse sentido, né? Porque sim, são meus amigos, eu gosto deles, amigos de trabalho, enfim, são ambientes que eu quero estar, né? Mas eu preciso ter outro ambiente que me aproxime mais da realidade que eu quero ter, da personalidade que eu quero formar a partir de agora, emagrecendo. Não é viver em bar, não é viver comendo, não é viver toda hora em um restaurante, comendo fora, tendo doce em casa. Não é essa pessoa que eu quero me tornar. Se eu não quero ser essa pessoa, eu preciso estar com pessoas que também queiram isso, porque isso vai ajudar a me levar pra frente. Então entrem lá, participem, se inscrevam na maratona que você vai ter acesso a essa comunidade, vai ser muito legal, vai acelerar com certeza pra você esse processo de emagrecimento. Bom, 7ª atitude, tenha rotina. Tenha rotina. Ter rotina é extremamente necessário num processo de emagrecimento, tá? Para muitas coisas na nossa vida, ter rotina é muito bom. A gente tem essa ideia, né? Muitas pessoas têm essa ideia. Licença um pouquinho. Começa a falar, vai secando. Tem essa ideia de que ter rotina é uma coisa ruim. Então, se eu tenho rotina, eu faço a mesma coisa todo dia, mas que chato, ter que fazer sempre a mesma coisa? Sim, sempre a mesma coisa. É assim que a gente funciona, é assim que o ser humano funciona. Se você não estabelece uma rotina pra você,
você vai ficar solto, largado na vida, largado no mundo. É a mesma coisa no seu trabalho. Se você chegar lá, né, qualquer trabalho que você tiver, você deve ter uma rotina de trabalho, independente de qual seja, né? Você tem as coisas que você faz, pode ser que tem dias que foge um pouco da rotina, um pouco, né? Que tem coisas, acontecimentos diferentes do normal. Mas a rotina de coisas que você faz sempre, você sempre tem, sempre acontece, né? Então, no emagrecimento não é diferente. Você precisa ter essa rotina. Essa rotina vai te ajudar nessa constância, porque você vai fazer as mesmas coisas todos os dias. Algumas pequenas coisas são feitas diariamente. Então, se você não tem essa noção de rotina, se você chega no seu dia, você não sabe para onde você vai, não sabe o que você faz, não tem horário para fazer as coisas, né? Não se organiza, você se perde, né? Então, é preciso ter rotinas, porque o que muitas pessoas fazem, mesmo em situações que você não tá no seu ambiente, na sua rotina normal do seu dia a dia, né? De trabalhando, rotina normal, sem ser umas férias, por exemplo, que você vai viajar, ou que você tá num feriado, que você tá em casa, mas é feriado. Se você não tem rotina, o que você faz quando chega esses dias? Joga tudo pro alto. Ah, vou viajar mesmo, vou enfiar o pé na jaca, chutar o balde. Passou o dia que eu entrei de férias, até o último dia eu vou sair comendo tudo que eu quiser, porque afinal eu mereço, né? É feriado mesmo, eu tô em casa, mas é feriado, vou comer uma coisa diferente. E até aconteceu comigo um tempo atrás isso, né? Eu normalmente faço jejum de manhã, e aí eu acordei um dia de feriado, e assim, era um dia fora do normal da minha rotina. Eu trabalho em casa, eu acordo todos os dias e fico em casa e fico bem de jejum. Mas nesse dia que era feriado, a minha cabeça virou, assim, um negócio de, tipo, é feriado, por que você não come alguma coisa? Eu não tava com fome, eu só tava com o pensamento de, poxa, é feriado, você merece comer uma coisa diferente. Eu não precisava, né? Então, a partir do momento que eu consigo parar, pensar, eu não ajo por impulso, e eu falei, não preciso comer isso agora, nem quero. Enfim, eu só tô fazendo isso porque eu tô com essa ideia de que é o feriado. Então, manter essa rotina, mesmo quando você tá em situações diferentes, o máximo que você conseguir é muito bom, porque você não desvia da sua rotina, né? Você não desvia do seu caminho. Se você ficar 30 dias de férias e ficar nesses 30 dias de férias fazendo só o que você quer, para você retomar a sua rotina é muito mais difícil. Então, tente fazer, mesmo em situações atípicas da sua rotina, do seu dia a dia, o mais próximo possível que você conseguir da sua rotina normal. Então, não precisa comer fora das suas refeições, comer todas as refeições, o tanto que você quiser, qualquer coisa que você quiser, todos os dias das suas férias ou todos os dias do feriado, enfim, só dei exemplos aqui, mas que são situações que você vai ter uma rotina diferente. Então, ter rotina ajuda nesse processo de constância, de você ser constante. Olha a obra aí, né? Tinha que aparecer, não é nem obra, acho que é no condomínio. Não peço paciência de vocês que vai ficar meio difícil falar aqui. Mas já estamos no 7º, já tá acabando. Então, oitava atitude que você precisa ter para ser uma pessoa mais constante. Divida o seu processo em etapas, né? Essa ideia de eu quero emagrecer 20 quilos em, 3 meses, é possível, tá? Não tô nem falando que não é. Mas e o resto? Quais são as etapas que eu preciso seguir para chegar nesse meu objetivo? Então, comecei hoje. Em 15 dias, o que eu vou fazer primeiro? Em 15 dias eu vou focar ali no meu consumo de legumes. Vou fazer 15 dias disso aqui. O resto eu vou fazer do jeito que dá, mas isso aqui eu vou focar em fazer o máximo que eu conseguir fazer. Depois daqueles 15 dias, consegui fazer isso, agora tá legal. Vou passar para a próxima etapa. Agora eu vou ver se eu consigo diminuir um pouco dos industrializados que eu como, né? Comer excesso de industrializado, a gente sabe que não é bom para ninguém. Então, eu vou fazer por 15 dias aqui, então eu vou reduzir, 50% dessas coisas industrializadas que eu como.
E isso vai ajudando você a dar o check ali, né, nas coisas que você tá conseguindo. Isso é bom pro nosso cérebro. A gente tem essa sensação de recompensa de ter conseguido fazer alguma coisa. Isso é muito bom pra gente. Então, divida isso em etapas. O processo é longo, sim, para muitas pessoas, né? Quem quer emagrecer bastante, e vocês já viram que não dá para fazer isso da noite pro dia, esse processo às vezes pode demorar um tempo, né? Você pode até estabelecer ali uma data, né, viável e alcançável para você chegar, mas que você divida isso em etapas. Como são essas etapas? Você pode dividir isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, dependendo do que seja essa meta. Se for algo mais difícil, coloca um tempinho um pouquinho maior. Se for algo simples, como, sei lá, beber água, beber a quantidade de água correta, beber água todo dia de manhã, você pode fazer isso por uma semana, né? E ir juntando um hábito com o outro, juntando uma atitude com a outra. É assim que você se faz constante nesse processo. Então, ter essa noção de que sim, existe um caminho longo para chegar, mas que dentro desse caminho longo você tem várias etapas a seguir, e que se você dividir, né, nessas partes, vai fazer você se sentir mais satisfeito com aquilo que você está alcançando do que você só ficar focando lá no final nos 20 quilos que você quer emagrecer dali 3 meses, ou sei lá, dali quanto tempo você pretende fazer isso, mas que você precisa dividir isso mesmo. Até lá no Descomplica também com as meninas era assim que acontecia. Então toda semana, foram 8 semanas, semanalmente elas tinham as tarefas para fazer, tinham os desafios, e ali na outra semana já eram passadas outras coisas para fazer. Então, isso foi somando, e não é que conseguiu fazer e abandonou aquilo que já fazia, né? E eram coisas pequenas, coisas fáceis de fazer, mas que outras com mais um pouquinho de dificuldade conforme foi passando esse processo. Isso é importante também, né? Você ficar só no facinho ali também não dá, né? Você vai evoluindo. Então, nas primeiras etapas vão ser coisas mais simples, coisas mais fáceis de seguir. Com isso, você vai evoluindo. Então, elas tinham coisas ali para fazer toda semana. Toda semana tinha uma nova meta, um novo desafio, uma nova atividade. Então, isso é importante você definir, desenhar quais etapas você precisa fazer para alcançar esse objetivo que você quer. Bom, então encerrei aqui as 8 atitudes para você começar a ter constância, para te ajudar a ter constância no processo de emagrecimento, que é algo essencial, super importante. Sem isso, você não consegue emagrecer. Deixa eu ver quem que tava aí. Muitas pessoas entraram. Nilma, Franco, Loja Agora Cacheada, Mica, Anderson, Tamara, Felipe. Sejam muito bem-vindos. Acho que é Felipe. Sejam muito bem-vindos. E agora já tá terminando, né? Mas quem entrou depois, assiste a live gravada, se inscreve na Maratona do Emagrecimento, que com certeza isso vai mudar a sua cabeça, a sua visão de emagrecimento. Você vai ter um ambiente lá totalmente voltado para isso, eu para te ajudar lá. E vão ser 3 dias, 12, 14 e 16 de setembro. Se inscrevam lá que vai ter muito mais. Enquanto isso, a gente vai aquecendo aqui a nossa maratona, né? Todos os dias as lives de esquenta para maratona. Amanhã tem de novo, segunda a sexta, sempre meio-dia 27, tá bom, meus amores? Então, vou sair aqui e a gente se encontra lá, então, na comunidade. Vou esperar vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã.